Olá, estou de volta. Gente, eu quero agradecer vocês pela compreensão desses 15 dias que praticamente eu fiquei parado aqui e não consegui me encontrar com vocês. Primeiro, vocês sabem que eu passei por um momento difícil com a questão da contaminação do coronavírus e acabei desenvolvendo a doença que a gente chama de Covid-19. Uma doença horrorosa, porque eu passei mal, muito mal mesmo. Foram, na verdade, um período mais crítico, foram 10 dias que eu não conseguia mesmo quase me levantar da cama. Foi muito difícil, por isso eu peço a vocês, aproveito para pedir a vocês, tome cuidado, muito cuidado mesmo, né? Tenha sempre a questão do álcool, a higienização das mãos, a máscara e, sobretudo, o isolamento social. Não saia de casa ainda. Nós estamos quase chegando perto de uma vacina, então não saia mesmo de casa. Se você puder, fique mesmo em casa. Eu até tentei fazer alguns momentos com vocês, mas eu vou dizer que não consegui mesmo. Eu tinha até vontade de trazer um momento da leitura bíblica, mas chegava no meio, não conseguia mesmo. Até tentar eu tentei. Então, na verdade, hoje faz 15 dias do dia do exame, né, que deu positivo, então eu estou me sentindo bem. Graças a Deus, graças a Deus. E retomo com vocês onde nós paramos. Hoje é o capítulo 23 de Êxodo. A gente está vivendo esse momento do Êxodo de uma maneira muito bonita, né? E a gente tem feito, logo depois do capítulo 20, que a gente teve o contato com os 10 mandamentos, a gente entra no Código da Aliança, né? O Código da Aliança eu tinha explicado para vocês que é justamente todas aquelas, uma compilação de leis, né? Como se fosse um código civil, um código penal, tem um Código da Aliança, ou que seja, nós vamos fazer uma aliança com Deus? Vamos! Então nós temos que seguir essas leis, que vai do capítulo 20 até o capítulo 23, versículo 19. E hoje é o versículo 23, hoje é o capítulo 23, que fecha o Código da Aliança, tá bom? Tá preparado para recomeçar? Eu estou preparado também. Vamos lá, pega a Bíblia, capítulo 23 de Êxodo. Outra coisa, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento, trazendo ao nosso coração a clareza, a sabedoria, para compreender, para entender, para que a palavra de Deus nos mantenha vivos e de pé. Vamos ler, então, o capítulo 23. Lembro a você, então, que a gente termina justamente o Código da Aliança, termina o Código da Aliança no capítulo 23, versículo 19. No versículo 19, nós fechamos o Código da Aliança. Então, você sabe, eu já te expliquei que esse Código da Aliança é muito denso, porque são muitas leis. Leis casuísticas. O que são leis casuísticas? Volto a lembrar. Leis muito práticas das coisas do dia a dia, de como mexer com o gado, de como mexer com a roça, de como mexer com a plantação, de como mexer com... Então são leis casuísticas, leis que se referem ao dia a dia. Vamos lá? Então, capítulo 23, pega a sua Bíblia e vamos ler junto. Não levantarás um boato falso, não darás tua mão ao perverso para levantar um falso testemunho, não seguirás o mau exemplo da multidão, não deporás num processo metendo-te do lado da maioria de maneira a perverter a justiça. Não favorecerás tampouco o pobre em seu processo. Se encontrares o boi de teu inimigo ou seu jumento desgarrado, faze-os retornar a ele. Se vires o jumento do teu inimigo caindo sob a carga, guarda-te de passar adiante, ajuda-o a descarregar. Não atentarás contra o direito do pobre em sua causa, abstém-se de toda palavra mentirosa. Não matarás o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceitarás presentes, porque os presentes cegam aqueles que veem claro e perdem as causas justas. Não oprimirás o estrangeiro, pois conheceis o que sente o estrangeiro,
vós que fostes estrangeiros no Egito. Olha. Durante 6 anos semearás a terra e recolherás o produto. Mas no 7º ano a deixarás repousar. Os pobres do teu povo comerão o seu produto e os animais selvagens comerão o resto. Farás o mesmo com a tua vinha e o teu olival. Durante 6 dias farás o teu trabalho, mas no 7º descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e respire o filho da tua escrava, o estrangeiro. Observareis tudo o que vos disse. Não pronunciareis o nome de outros deuses, que o seu nome não se ouça em tua boca. Agora vai começar a falar sobre as leis, sobre as festas religiosas. Presta atenção, são 3 festas religiosas importantes. 3 vezes por ano celebrarás uma festa em minha honra. Observarás a festa dos ázimos, durante 7 dias, no mês das espigas, como o fixei. Comerás pães sem fermento, foi neste mês que saíste do Egito. Não se apresentará ninguém diante de mim com mãos vazias. Depois haverá a festa da ceifa, das primícias do teu trabalho, do que semeaste nos campos, e a festa da colheita no fim do ano, quando recolheres nos campos os frutos do teu trabalho. 3 vezes por ano, todo indivíduo do sexo masculino se apresentará diante do Senhor. Quando me sacrificares uma vítima, não oferecerás o seu sangue com o pão fermentado, e a gordura da minha festa não será guardada a noite toda até amanhã do dia seguinte. Trarás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos primeiros produtos de tua terra. Não cozerás um cabrito no leite da sua mãe. Nós terminamos a partir daqui, então, o Código da Aliança. Entendeu? O Código da Aliança termina no capítulo 23, versículo 19. Uma compilação de leis daqueles que realmente fizeram aliança com Deus. A partir daqui, nós temos a promessa da bênção para aqueles que observarem o código. Vamos lá. Vou enviar um anjo adiante de ti para proteger no caminho e para conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença e ouve que ele te diz: não lhe resistas, pois ele não te perdoaria tua falta, porque meu nome está nele. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. Porque meu anjo marchará diante de ti e te conduzirá entre os amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, que exterminarei. Não adorarás os seus deuses, não lhe prestarás culto imitando as práticas desses povos, mas derrubarás os seus deuses e farás em pedaços suas estelas. Prestarás culto ao Senhor teu Deus, que abençoará teu pão e tua água, e te preservarei na enfermidade. Não haverá em tua terra nem mulher que aborta, nem mulher estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei diante de ti o meu terror, e semearei o pânico em todos os povos entre os quais chegares, e porei todos os teus inimigos em fugas diante de ti. Mandarei vespas diante de ti, que expulsarão para longe de tua face os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei em um só ano, mas para que a terra não se torne um deserto e se multipliquem contra ti as feras do campo. Eu os expulsarei progressivamente diante de ti, até que tenhas multiplicado bastante para ocupar o país. Os limites que te fixei vão do Mar Vermelho ao Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei em tuas mãos os habitantes desta terra, e eu os expulsarei diante de ti. Não farás aliança nem com eles, nem com seus deuses. Eles não residirão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim e para que, prestando um culto aos seus deuses, não seja preso no laço. E é isto aí, olha ele,
Que beleza. Deu para entender? Só para que a gente compreenda aqui, nós encerramos aqui o Código da Aliança. O Código da Aliança. Quando começou o Código da Aliança? Atenção, no capítulo 20, a gente tem ali a descrição dos 10 mandamentos que eu já expliquei para você direitinho como os 10 mandamentos foram dispostos, né? E logo depois dos 10 mandamentos, a gente tem o Código da Aliança. O que é o Código da Aliança? Deus diz assim, eu vou fazer uma aliança com vocês. Tudo certo? Estamos de aliança? Então tá bom. Então se é para fazer aliança, eu vou dar para você leis para vocês seguirem. Por quê? Será a maneira de vocês me dizerem que realmente aceitaram a minha aliança. E aí, a Bíblia começa a partir do capítulo Êxodo capítulo 20, versículo 22, até Êxodo capítulo 23, versículo 19, as leis. Você viu que você passou comigo. Leis casuísticas, leis que se referem ao dia a dia. Gente, vamos falar a verdade. Precisava de lei. Aquele povão, todo mundo no deserto, todo mundo vivendo lá, daquele jeito, saiu daquela terra, ficou 430 anos lá sob o domínio dos egípcios. Agora tinha que ter leis. E leis assim, ó, não faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. São leis que foram necessárias naquele momento que eles estavam a caminho da terra prometida. E precisavam ser leis duras. E precisavam ser leis que precisavam ser observadas. Tá entendendo? O que acontece? As leis vêm. No versículo 19 desse capítulo, terminou o código. Aí, a partir daí, Deus começa a falar a promessa que ele vai cumprir. Ó, se vocês fizerem tudo isso, vocês vão ocupar a terra, a famosa terra prometida. Que terra prometida é essa? É lá em Canaã, gente, lá em Canaã. Lembra comigo? Lembra você que fez comigo? Ó, uma vez o povo, Abraão saiu lá da Babilônia, lá de Ur, daquela região da Babilônia, Ur de Arã, Padã Arã, saiu e foi ali para Canaã, um lugar bonito, fértil, bonito e tal. Ali de Canaã, depois aconteceu aquele monte de coisa, aconteceu fome, aconteceu tudo, eles tiveram que ir para o Egito, ficaram 400 anos no Egito escravo. Agora Deus promete de novo para que eles voltem para Canaã. Então eles têm que reconquistar aquilo que um dia Abraão conquistou para eles. Então eles têm que reconquistar. Quem que mora lá? Os heveus, os heteus, os jebuseus, todos esse povo que tem crenças diferentes, que tem religiões diferentes, que tem deuses diferentes. E aí a prescrição é muito clara. Não se misture com a religião deles, não se misture com os deuses deles, não se misture com os costumes deles. Por quê? Se você, isso é uma questão até política, se você se mistura com as religiões, com os deuses, com os costumes do outro, você se enfraquece como povo. Então, a prescrição aqui, dizendo, ó, eu vou dar para vocês a terra, vocês vão chegar lá, vocês vão dominar a terra será de vocês, vocês vão dominando devagarinho, vai demorar um tempo, mas vocês não misturem a religião de vocês com eles, não misturem os seus costumes, não misturem os seus deuses. Por quê? Não misturem com os deuses deles, por quê? Por quê? Porque senão vocês se enfraquecem como povo. Então, fique coeso, um só povo, uma só lei, um só Deus. É isso que faz o povo ser forte. É isso que faz esse povo ser forte. Porque eles têm um só Deus, então eles não misturam o Deus deles com os outros deuses. Eles são só um só povo, eles não se misturam como povo com os outros povos. Eles têm uma só religião, uma só fé. Eles não misturam a fé deles com a fé dos outros. Então eles se fortalecem como povo, se fortalecem. Se eles misturam tudo isso, eles vão se enfraquecendo. E aí perde a identidade do povo. Então aqui a Bíblia vai dizer para eles, a palavra de Deus vai dizer para eles justamente isso, ó, vocês estão subindo para dominar a terra prometida que um dia Deus deu para Abraão e depois Abraão acabou perdendo porque o povo foi para o Egito, aquela coisa. Agora vocês estão retornando, vão estar retornando. Vocês estão aí, ó, no deserto do Sinai, estão aí, no deserto aí. Vocês vão retornar por aqui e vão dominar essa terra, vai entrar por Jericó e vai tomar tudo aquilo ali, tá bom? E isto é a promessa que Deus faz se eles cumprirem todas aquelas leis que deixou
bem claro no Código da Aliança, tá bom? Vamos lá que eu quero falar para vocês alguns versículos aqui que são importantes para a gente lembrar. Vamos lá, olha que importante que começa aqui como a constituição do povo. Versículo 1, não levantarás um boato falso, não darás sua mão ao perverso para levantar um falso testemunho. Gente, boato falso. O que mais hoje fala, o que hoje mais destrói um povo? Fala para mim, o que hoje mais destrói uma família, um povo, uma nação? Hoje a gente dá um nome chique, fake news. Fake news, uma pinóia, fake news é isso aqui, ó, mentira, boato. Isso é um perigo. Gente, não é de hoje. É lá desde antigamente, desde aquele tempo que a Bíblia já fala pra gente, cuidado com a mentira, cuidado com o boato, cuidado com o fake news. Cuidado, porque você destrói um povo, você destrói uma família, você destrói uma nação. É bíblico, é bíblico. Olha aqui, olha aqui. E olha que sabedoria da Bíblia, no versículo 2. Não seguirás o mau exemplo da multidão. Isso aqui é importante. Todo mundo acha, tá todo mundo falando, então vou falar também. Não! A Bíblia fala aqui, tá todo mundo falando, então vou falar também. Tá todo mundo achando, então vou achar também. Não! Não é porque a multidão faz que a gente vai atrás. Isso é gado. É ser igual o gado. Todo mundo vai atrás. Não é, gente. Não é. A gente precisa identificar onde está a verdade. Por isso a mentira, o falso testemunho, o boato é algo perigosíssimo para a alma e para uma família e para um povo. Tá bom? Vamos lá, gente, vamos lá que a gente tem uma coisa muito interessante. Vem cá. Versículo 11, olha que interessante isso aqui, ó. Olha aqui, durante 6 anos semearás a terra e recolherás o produto, mas no 7º ano a deixarás repousar. Os pobres do teu povo comerão o seu produto e os animais selvagens comerão o resto. Farás o mesmo com a tua vinha e o teu olival. Olha que interessante. Como chama isso? Isso chama o princípio do pousio. Pousio, já ouviu falar? O princípio do pousio era uma prática dos povos antigos que depois foi incorporada pela própria agronomia. Olha que interessante, pelas ciências agronômicas. O princípio do pousio. O que é o princípio do pousio? Deixa eu te explicar. O princípio do pousio é o descanso, o repouso que você precisa dar para uma terra cultivável. Todo agrônomo sabe, e o povo de então já sabia, que você não pode ficar plantando todo ano numa terra, porque você esgota os nutrientes dessa terra e você mata essa terra. Então você precisa cultivar durante um tempo, aí você para e deixa um ano descansando. Hoje a agronomia também usa o sistema de rotação de cultura. Você um ano planta milho, outro ano você planta feijão, outro ano você planta soja, outro ano você planta sorgo, né? Então você faz rotação de cultura. Mas um ano você precisa deixar a terra descansar. Isso chama princípio do pousio. Bom, princípio do pousio. Aí essa terra vai descansar. Na Bíblia tem 2 caráteres. 2. Primeiro é o descanso da terra, para que essa terra não se esgote, para que seus nutrientes não se esgotem. Mas aqui tem o caráter social. Por quê? Olha que interessante, o caráter social. Onde está aqui, gente? Aqui. Mas no 7º deixarás repousar. Aqui, ó. Os pobres de teu povo comerão o seu produto. Como os pobres comerão o seu produto? Deixa eu te explicar. No princípio do pousio é o seguinte. Você fez a última colheita. Então você pega e colhe tudo. Colheu tudo aí. Aí, o que acontece? Quando você está colhendo, você vai deixando cair na terra os grãos. Você não planta, mas você deixou cair naquela terra os grãos. Você vai deixar um ano aquela terra sem cultivar. Só que vai nascer trigo, vai nascer aquela cultura que você plantou ali. Aquilo que nascer naquele ano sabático, naquele ano de descanso, não pertence a você. Não pertence ao pobre. Entendeu? Olha que bonito isso da Bíblia.
O princípio do pousio, ou seja, do repouso do cultivo da terra, tinha dois caráteres, que era justamente descansar a terra para que ela não se esgotasse e para alimentar o pobre. Então, todo ano você tinha em algum lugar uma terra que estava em pousio, uma terra que estava em repouso. E todo ano você tinha naquela terra sementes que foram crescendo. Trigo, você tinha ali o centeio, você tinha ali a cevada que estava sendo... E durante aquele ano de repouso, o dono da terra não podia pegar aquilo que nasceu dali. Não, aquilo era do pobre. Ah, mas foi cultivado? Não foi cultivado. Foi quando eles foram recolher, quando eles foram fazer a ceifa, caiu semente e a semente nasceu. Isso que nasceu é do pobre. Interessante, né? Vamos lá então, vamos lá. Ah, aqui tem uma coisa muito interessante que a gente precisa saber. Na verdade, no versículo 14 fala aqui, ó, 3 vezes por ano celebrarás uma festa em minha honra. São 3 grandes festas que os judeus precisam observar. 3 grandes festas. Primeiro, versículo 15, observarás a festa dos ázimos durante 7 dias, no mês das espigas, como fixei. Comerás pães sem fermento, foi nesse mês que sais do Egito. O que é esta festa do ázimo? A festa dos ázimos, então, é a festa que antecede a Páscoa, a grande festa. Atenção, são 3 festas, vou deixar depois, vou escrever para vocês as 3 festas. Primeira, festa dos ázimos. A festa dos ázimos são 7 dias que não se pode comer pão com fermento, não se pode ter fermento dentro de casa, o fermento é banido dentro de casa, e deve acontecer no mês das espigas, que depois foi chamado de mês de Nisan, mês de Nisan. Muito bem, nesse mês que se celebra 7 dias antes, celebra os 7 dias de sem fermento, festa dos ázimos, e depois você celebra a Páscoa para lembrar a saída do povo do Egito. Essa é uma grande festa que deve ser celebrada. É uma festa de renovação, por isso joga fora todos os fermentos e tudo começa do novo. Depois, no versículo 16, depois haverá a festa da ceifa, das primícias do teu trabalho, do que semeaste nos campos. Tá bom? Esta é a segunda grande festa dos judeus. Essa chamada festa da ceifa, gente, é muito interessante, que também é chamado festa das semanas, ou então os judeus chamam de Shavuot, né? Que são 7 semanas depois da Páscoa. Ora, olha que interessante, os judeus chamam essa festa, chamada festa da ceifa, de festa das semanas. Por que festa das semanas? Porque são 7 semanas depois da Páscoa. 7 semanas depois da Páscoa, que os judeus chamam de Shavuot, e que depois os judeus, no tempo que se falava grego, no tempo da helenização, os judeus começaram a chamar essa festa de Pentecostes. Gente, Pentecostes é uma festa judaica chamada Festas das Semanas, que é a festa da ceifa, que é a festa do Shavuot, que é uma festa que acontece 7 semanas depois da Páscoa. Nós, cristãos, também temos a festa de Pentecostes, porque nós celebramos justamente 7 semanas depois da Páscoa a vinda do Espírito Santo. Por quê? Porque a vinda do Espírito Santo aconteceu justamente na festa das semanas, justamente no Shavuot. Às 7 semanas depois da Páscoa, veio o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora ali. Olha aí, então, mas essa é uma festa judaica aqui, a festa da ceifa. E no versículo 16, olha que interessante, aqui ó, e depois, aqui ó, depois haverá a festa da ceifa, onde está aqui? Depois haverá a festa da ceifa, das primícias, que eu falei para você, e a festa da colheita no fim do ano, quando recolheres nos campos os frutos do teu trabalho. Viu? Olha, e qual é a festa da colheita? Então, a festa da colheita é chamada festa das tendas. É uma festa muito interessante. Ou então, é chamado também festa de Sukkot. Festa de Sukkot. E é interessante, essa é uma festa da colheita, atenção, uma festa da colheita, que é chamada de festa das tendas, coincide com a estação, gente,
das colheitas lá em Israel. E depois ela foi usada, depois dessa festa das colheitas, ela foi usada para celebrar a saída do povo do Egito. É interessante essa festa porque até hoje o que os judeus fazem? Eles fazem uma tenda lá fora de casa, na tenda lá fora de casa, ela tem que ter 3 paredes, né, 3 paredes, e tem que botar palhas em cima de modo que você veja o céu e consiga ver as estrelas, para lembrar o tempo que os judeus ficaram no deserto e quando saindo do Egito ficaram no deserto. É chamado festa das tendas, festas das tendas, ou então a festa de Sukkot, festa de Sukkot. Estas 3 festas são as grandes festas judeus que são observadas até hoje. Vamos ver aqui então, aqui, ó. Primeiro, olha aqui, ó, vamos ver aqui. Primeiro nós temos a festa dos ázimos, a festa dos ázimos. Vamos lá, pela sequência aqui. Era a festa da ceifa, que depois foi, era a primeira festa dos ázimos. Festa dos ázimos, que são 7 dias que antecede a Páscoa, deve acontecer no mês de Nisan. Depois nós temos a festa da ceifa, que depois ficou sendo chamada de festas das semanas, e depois das festas das semanas, que os judeus chamam de Shavuot, que na verdade depois tomou um nome de Pentecostes. E depois a terceira grande festa dos judeus, a festa da colheita, que depois foi chamado de festa das tendas, ou então de Sukkot, que coincide com a estação das colheitas em Israel, e ela lembra justamente a saída do povo do Egito. Tá bom? Tá certo? Vamos lá então, gente, para o versículo 19, para a gente entender direito. Deixa eu te explicar uma coisa. Essas festas, elas já existiam de alguma forma, naquele tempo. Já existia a festa da colheita, já existia a festa da ceifa, mas os judeus foram dando um caráter especial e religioso para essas festas, tá bom? São 3 grandes festas muito importantes mesmo. Versículo 19. Trarás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos primeiros produtos da tua terra. Não cozerás um cabrito no leite de sua mãe. Olha que interessante. Essa é uma lei que de repente foi colocada. Você não pode cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. O judaísmo interpretou essa lei como uma norma que proíbe misturar carne com leite. Carne com leite. Até hoje, os judeus ortodoxos, aqueles que realmente seguem a lei e tudo, não comem misturando carne com leite. Por exemplo, um queijo com a carne. Então não mistura um queijo com carne. Imagina, um hambúrguer, é impensável um judeu ortodoxo comer. Por quê? Porque tem queijo e carne. Mesmo essas panelas. A panela que cozinha a carne não pode cozinhar o leite, né? Então, a partir daqui se viu nesta lei uma proibição de se misturar o leite com a carne. É uma questão de interpretação também. No versículo 21, vem cá comigo, olha aqui, ó, 21. Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir no lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não resistas, pois ele não te perdoaria a sua falta, porque meu nome está nele. O meu nome está no anjo. Ninguém está. O meu nome está no anjo. Esse versículo significa o seguinte: nele, no anjo, está a minha autoridade, ou seja, você me obedeça. Porque o que eu estou te dizendo para você? A partir daqui começa a promessa para aqueles que fizeram aliança com Deus, se eles observaram tudo direitinho. E aqui a Bíblia deixa muito claro, nesse anjo, está a minha autoridade, tá bom? 28, olha que interessante, 28 aqui, ó. Mandarei vespas diante de ti que expulsarão para longe de tua face os heveus, os cananeus e teus. Atenção, a partir daqui, a partir do capítulo, do versículo 20, a Bíblia começa a falar como eles vão conquistar de novo a terra prometida, como eles vão conquistar de novo Canaã. Canaã uma vez foi conquistado por Abraão, agora eles vão conquistar de novo, eles vão conquistar. Então, aqui eles usam um jargão militar, mandarei vespas diante de mim. Isso era uma linguagem militar. Na verdade,
O que significa vespa? A vespa é o predador natural das abelhas. Então, geralmente, uma linguagem militar dizia: os nossos inimigos são como abelhas e nós iremos até eles como vespas, porque as vespas matam as abelhas. Então, na verdade, é um jargão militar, os inimigos considerados como abelhas que vão ser usados. Ou seja, aqui está usando uma linguagem militar para de novo dominar a terra prometida. Tá vendo? Interessante, né? 29, vem cá no versículo 29. Não os expulsarei em um só ano, para que a terra não se torne um deserto e se multiplique contra ti as feras do campo. Na verdade, isso aqui é uma justificativa, gente. Deixa eu te explicar por quê. Historicamente, o povo de Deus foi dominando devagarinho a terra prometida. Eles não chegaram e dominaram tudo de uma vez. Não foi assim não. Não foi assim não. Foi bem devagarinho, entrando com a sua cultura, entrando com o seu jeitinho, entrando com a sua maneira. Então a Bíblia aqui dá uma justificativa. Por que não foi de uma vez só? Então a Bíblia fala assim: não, vocês não vão dominar tudo de uma vez, para que a terra não fique deserto e as feras venham contra você. Então vocês vão dominar devagarinho, devagarinho. É, na verdade, uma justificativa de como realmente aconteceu o momento de dominação da terra prometida. Tá bom? E para a gente terminar aqui, no versículo 31, os limites que te fixei vão do Mar Vermelho ao Mar dos Filisteus e do deserto até o Eufrates, porque entregarei em tua mão os habitantes de toda a terra e expulsarei diante de ti. O que será a famosa terra prometida? Isso aqui, gente, na verdade, é uma descrição esquemática do que seria a terra prometida. Na verdade, seria desde o Egito até a Babilônia. A gente sabe que não foi tudo isso que foi dominado e não foi tudo isso que se tornou a terra dos judeus. Não é desde o Egito até a Babilônia, até o Eufrates, né? Mas isso aqui é uma descrição esquemática. Por que uma descrição esquemática? Essa descrição esquemática, ela está no capítulo 15 de Gênesis. Se você quiser depois dar uma olhada, vá lá, Gênesis capítulo 15, versículo 18 a 21. Lá existe uma descrição esquemática do que poderia vir a ser a terra prometida, que pegaria desde lá do Egito, desde do rio Nilo até o rio Eufrates. Tanto é que nessa descrição de Gênesis 15 fala desde o rio do Egito, que é o Nilo, até o grande rio, que é o rio Eufrates. Claro que isso é uma descrição esquemática, não é tudo isso que é a terra prometida. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vit teleu de tribu Iuda, radicis Davidi.